Em Geek, desenho de crente, os Mormon não gostam de preconceito. Aqueles que permaneceram neutros na batalha receberam a maldição de nascerem com a pele preta. Que Assim isso, os cara? Mormons explicam a raça negra. E se eu te falasse que isso é só Ok. a ponta do iceberg de uma das seitas que mais crescem no nosso país? Os Mormons, ou a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, começaram uma forte campanha de marketing no Brasil e você provavelmente sabe disso, pois recebeu essa propaganda. Olá, tudo bem? Queres vi um essa presente? propaganda. Eu sou uma missionária da Igreja dos Santos de Jesus Cristo, da Igreja dos Santos da últimos dias. E este aqui é o livro de Mormon e fala especificamente sobre... A doutrina Mormon fala sobre alienígenas, surubas intergalácticas e fanfics que distorcem a figura sagrada de Cristo para os cristãos e de Maria para os católicos, onde seus textos sagrados corroboram com conceitos racistas e misóginos, com cultos que lembram até Na moral? Midsommar. Então, de um lado tem Nossa, eu na verdade nunca ouvi falar dos Mormons. uma reunião Do secreta que eles fazem, né? misóginos, com cultos que lembram até Midsommar. Então, de um lado tem uma reunião secreta onde você Não recebi meu livro ainda, você pediu? não pode nem comentar com os próprios membros, reuniões que acontecem coisas suspeitas e escabrosas, e do outro tem Midsommar. Se você achou absurdo aquele meu vídeo sobre o desenho dos Testemunhos de Jeová, é porque não conhece essa versão turbinada de seita que já conta com 1,4 milhão de membros no Brasil. Jesus Bom, pelo menos amado. de acordo com eles, né? Então eu sei que, assim como o meu último vídeo, eu vou receber comentários raivosos de membros dessa seita, e-mails gigantescos, ameaças de processos e muito mais. Mais uma vez o Engeek mexendo com o vespeiro. E eu tô cagando Tem um EP de South Park muito bom sobre isso. andando. Mas agora, se vocês vierem na porta da minha casa dizer que um dia eu posso virar um deus e que eu terei várias mulheres no paraíso, saibam que eu vou receber vocês em casa como se fossem da família. Agora, se você que tá assistindo não quer que eles batam na sua Mas isso não é coisa de muçulmano? porta, é só comentar calabresinha frita e me seguir agora. Você não vai arriscar, né? Nos Estados Unidos, os Calabresinha Mormons são frita. tratados assim como os Testemunhos de Jeová aqui no Brasil. Você sabe que na manhã do seu dia de descanso, eles vão estar vestidos de social, tocando na sua campainha. Inclusive, esses jovens missionários são chamados de Elder. E geralmente são gringos que vêm pregar a palavra no terceiro mundo. Afinal, todas as almas precisam ser salvas. Até as de Tum Tum no Maranhão. Então saiba que nesse vídeo eu vou tocar em temas espinhosos com humor que é igual bater em estudante em greve. É gostoso, mas dá uma cadeia. Lembre-se que eu não vou comentar e fazer piadas sobre figuras religiosas sagradas que todos conhecemos, mas sim das versões deturpadas criadas por essa seita. Tipo o Jesus Mormon, que supostamente fez coisas que o Jesus verdadeiro nunca fez. Que eu, como cristão, Jesus acho Mormon. bem desrespeitoso. Mas nada que um pouco de zoeirinha retributiva não resolva. Afinal, menos Não, os caras, eles têm um Jesus pra cada país, né? com menos é mais. Tem o Jesus coreano, tem o tailandês. Essa animação conhecida como Desenho Banido dos Mormons resume toda essa seita de forma maestral. Como eu não quero tomar copyright, eu vou narrar da minha forma. Então se você for sensível, saia do vídeo, Narra. não me enche o saco e vai ver outro mais leve. Os Mormons acreditam que existem trilhões de planetas que são governados por deuses que um dia foram pessoas comuns como nós. Como eu, como você que tá assistindo, como até quem tá reagindo a esse vídeo. Tá, Foi então pe- como o nosso Deus supostamente surgiu? De acordo com os Mormons, o nosso Deus nasceu há muito tempo em um planeta aleatório, sendo filho de um Deus desconhecido, e uma de suas esposas que deu à luz a um menino chamado Elohim. Esposas? Como assim esposas no plural? Calma, Carlinhos, só tá no começo. Minha nossa! Então ele estudou a doutrina Mormon e foi elevado à divindade pelo seu pai, que também era Deus. Eu tenho quase certeza que essa é a mesma história de Guardiões da Galáxia 2, mas eu posso estar errado. Os Mormons acreditam que Elohim é o Deus cristão e que ele mora com muitas de suas esposas deusas em um planeta desconhecido perto de uma estrela chamada Kolob, que ao Nossa, gente, mas que loucura é contrário essa? fica bolho. Ali os deuses do mormonismo e suas esposas, através da fornicação celestial, produzem bilhões de mini-deuses. Ou seja, nessa lógica existe uma grande possibilidade de realmente ter existido um deus entre nós, conhecido como Mr. Cat. E parece que os fiéis se inspiraram nessa prática, pois a poligamia era liberada até o ano de 1890. E o motivo de ser proibido é bem curioso e eu vou contar mais pra frente. Até o criador dessa seita era adepto de ter várias esposas e assim, por mim tanto faz. Só tem um porém, não dava pra esse cepezildo pelo menos esperar a mulherada
sair da adolescência? Pega o Jack, Que pega isso, Para cara? decidir o destino dessa criançada, Elohim apresentou a ideia de criar o planeta Terra para que eles morassem e, através do seu livre-arbítrio, pudessem se ajudar criando coisas boas, tipo streaming com propaganda e, sei lá, bombas atômicas. Nesse concílio celestial estavam seus 2 filhos mais velhos, Mas Jesus da onde que eles são? Eles são daquele país lá? dos Mormons e o seu irmão Lúcifer. Sim, nessa lore eles são irmãos. Então os Oxi. Mormons não acreditam na trindade onde Deus, Jesus e o Espírito Santo seriam apenas um, mas sim que cada um é um Deus diferente. Então, apesar deles serem cristãos por acreditar em Cristo, eles também são politeístas. Vai entender. Enquanto o Jesus dos Mormons apresentou a ideia de dar livre-arbítrio igual acontecia nos outros planetas, Lúcifer teve uma ideia diferente. Porque eles não transformavam todo mundo em deuses de forma forçada, assim ninguém precisaria pagar imposto ou ter microplásticos nas bolas. Assim, então, Taxa humana. votação, e a ideia do Jesus dos Mormons foi a escolhida, onde, como bônus, ele também seria o salvador da Terra. Lúcifer ficou pistola e convenceu 1/3 dos espíritos destinados à Terra a fazer uma revolução através de live na Twitch. Assim, Lúcifer se tornou tão temido diabo e seus seguidores farpa. demônios. Alguém tem que demitir esse roteirista. Concordo. Em seguida, eles foram nadando no espaço até chegar no planeta Terra. Porém, o ADM do server não deixou eles conseguirem um corpo de carne e osso. Ou seja, eles vão ser Ai, espíritos demônio. desempregados que usam todo o seu poder pra assustar uma senhora. Essa parte eu vou deixar o narrador original da animação falar. Aqueles que permaneceram neutros na batalha receberam a maldição de nascerem com a pele preta. Assim os Mormons explicam a raça negra. I've heard a story or two. Mas, gente, What does the Book of Mormon say about how black people get dark skin? Os espíritos que lutaram mais valentemente contra Lúcifer seriam as pessoas de pele mais alva ou branca e agradável, como o livro dos Mormons nos descreve. Os antigos profetas Mormons absurdo! ensinavam que Elohim e uma de suas esposas, uma deusa, vieram à Terra como Adão e Eva para começar a raça humana. Sim, eles acreditam Eles que são Deus loucos! foi Adão e que Eva comeu uma maçã, como posso dizer, um pouco diferente. Milhares de anos depois, maçã? Elohim, com sua forma humana, novamente foi para o planeta Terra, saindo da estrela base Kolob para ter esses daí fumaram baseado dos bons antes de pegar essa palavra. Não, o que passa na cabeça da pessoa pra ela pregar uma coisa dessa? Ou acreditar numa coisa dessa? Parece loucura. relações físicas com Virgem Maria e dar ao Jesus dos Mormons um corpo físico. Meu Deus. Você que quê? acha ruim Jesus dos Mormons, base Kolob, para ter relação humana, novamente foi para o planeta Terra, saindo da estrela base Kolob para ter relações físicas com Virgem Maria e dar ao Jesus dos Mormons um corpo físico. Meu Deus do céu. Deus. Você que acha ruim as piadocas deveria se incomodar com esse tipo de heresia, porque, ao contrário de mim, eles estão falando sério. Um dos apóstolos Mormon ensinou que depois que o Jesus deles atingiu a maturidade, ele teve pelo menos 3 esposas: Maria, Marta e Maria Madalena. Sinceramente, tem que ter muita coragem pra inventar uma lore dessa coragem. sendo cristão. Ou o cara é um ateu disfarçado, ou ele tá de trollagem. Ele acha que diante de Deus ele vai poder mandar um Amigo ou inimigo? senhor. Através dessas esposas, o Jesus dos Mormons supostamente foi pai de algumas crianças antes de ser crucificado. O fundador do mormonismo, Joseph Smith, se autoproclamou um dos seus descendentes. Ah, entendi. Se autoproclamar é fácil. Eu, por exemplo. Sou neta das bruxas que a igreja queimou. Hoje eu sou uma mulher empoderada que sobrevive fazendo tarô e todo dia eu alimento meu gnomo mágico da garrafa pra eles não ficarem putos e comerem o meu TCC da faculdade de artes de novo. De acordo com o livro dos Mormons, depois da sua ressurreição, Jesus supostamente veio Cada um para com as as suas Américas pira, para né? pregar aos índios que os Mormons creem serem realmente israelitas. Pera, mas como catapimbas tinham israelitas nas Américas, sendo que eles eram do Oriente Médio? Falaram que 600 anos antes de Cristo, Falaram. Nabucodonosor estava quase destruindo Jerusalém. E Deus teria chegado num caba chamado Eli e falado: "Rala peito daí." Daí ele e sua família pegaram um barco e foram pra onde o vento soprava. Agora eu te dou 50 socos na costela se você adivinhar onde na América eles foram parar. Óbvio que na terra do... Daí, quando Jesus morre e ressuscita, Beleza. ele sobe aos céus e vai pregar para esse povo judeu residente nos...
Assim, o Jesus dos Mormons supostamente estabeleceu a sua igreja nas Américas da mesma maneira que na Palestina. Pelo ano 421 d.C., os israelitas entraram em uma guerra que Pô, véi, eu achava que a galera desses lugares tinha que ir um pouco mais alto, mas... ninguém liga, ninguém se importa Ok, da Silva, 83 e eles não enterraram é os só seus que não. registros que estavam escritos em placas de ouro na montanha de Qumran. 1400 anos depois, em 1830, um jovem chamado Joseph Smith, conhecido por suas histórias fantásticas, disse que Elohim e Jesus apareceram para ele e falaram algo do tipo: todas as religiões estão erradas e você precisa fundar a certa. E deixem o like no vídeo agora. Um tempo depois, um anjo apareceu para ele e mostrou A esquizofrenia na pessoa. onde as placas de ouro com os ensinamentos de Jesus na América estavam enterradas, que era perto da sua casa, em Nova York. Olha que coincidência. Nossa. E sabe Uau. como ele traduziu a placa que estava em egípcio para o inglês? Ele jogava umas pedrinhas em um chapéu, soltava o seu grito de guerra, depois colocava sua cara no chapéu e voa lá. Uau. Little Fry Calabrese. Pensando bem, eu acho que ele brincou com a pedra errada. Então, assim, surgiu o livro dos Mormons. O mais bizarro é que eles também acreditam na Bíblia. Bíblia que disse isso. Como já dissemos, agora repito. Se alguém lhes anunciar um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Sem contar que os fiéis perguntavam cadê as placas de ouro porque eles queriam dar uma olhada. E sabe o que o Joseph respondeu? Putz, não é que o anjo levou? De acordo com Joseph Smith, ele recebeu outra revelação dizendo que Deus queria que ele tivesse várias esposas. Então ele teve mais de 30. Dentre elas tinham Nossa, mulheres que casadas desculpinha. e menores de idade. Uma delas tinha apenas 14 Deus. anos. Joseph Smith descobrindo o livro dos Mormons. Uma velha conta de luz. Quer dizer, o Novo Testamento de Jesus Cristo, todos têm que dormir comigo. Mulheres da época perguntaram se poderiam também ter vários maridos. E, curiosamente, Joseph disse que perguntou aos deuses dos Mormons. E ele respondeu: não. Não sei dirigir. Agora ele é honrado pelos Mormons como um profeta porque teve relações com o mundo espiritual, em que recebeu o mandato de organizar a igreja Mormon, porque todos os outros credos cristãos eram uma abominação. Só a igreja do pegador de novinhas estava certa. Ah, tá, entendi, então tá bom. Joseph Smith originou essas doutrinas A dele estranhas não é uma abominação. e milhões Né? hoje creem serem verdadeiras. Tipo a palavra de sabedoria, que proíbe os fiéis de beberem café, álcool e chá preto. por que Talvez, chá preto? mas só talvez, deve ser liberado tomar o chá normal. Ao manterem um código rígido de preceitos morais e financeiros, através de rituais secretos realizados para si e pelos Tem algum Mormon aí no chat? outros que já viraram adubo, os santos dos últimos dias creem no evemerismo, termo usado para categorizar quem crê que, caso se mostre digno, um dia vai se tornar um deus de outro mundo. E eu me achando pretencioso por querer se tornar o maior ladrão de calcinha de Jundiaí. Os Mormons ensinam que todos devem se apresentar ao julgamento final perante Elohim, o Jesus dos Mormons, e Joseph, pegador de casadas Smith. Eles creem que ele que morreu horror. como mártir, selando seu testemunho com o seu sangue, e que, por meio do evangelho restaurado Que por coragem, ele, mano. podemos buscar a exaltação para nos tornarmos um Deus. Olha, eu só tenho uma coisa a dizer. Amenic. Muita gente acha que essa é uma animação banida pelos Mormons, mas não é. Ela é feita por cristãos tradicionais com o intuito de expor as mazelas dessas seitas e de suas crenças. Então, é um desenho crente extremamente válido. Ai, Mas isso é tudo mentira. Eu cresci ouvindo coisas diferentes. Mas é óbvio, Mormonilson. Tu acha mesmo Detalhes sobre essa história, ele criou isso na época da Guerra Civil nos Estados Unidos, e por isso haviam muitas mulheres viúvas ou que o marido estava na guerra. Então ele passou o rodo? Caramba, velho. que uma seita vai assumir os próprios erros O cara deu uma de mamãe falei e criou uma religião. e perder fiéis? Quem joga contra o próprio time? Eu só conheço um caso, que é essa galera que apoia essa galera. Digo mais, milhares de fiéis sofreram pra cacete, como os negros, por exemplo, que só puderam exercer funções dentro da igreja depois de 1978. Imagina a barra que eles não passaram nos Estados Unidos por serem taxados como amaldiçoados. Nossa, e que, imagina! se você se comportar, quando você morrer e for pro céu, vai ser branco. Isso é uma coisa que o Chris ouviria da senhorita Morello e faria essa cara aqui. Agora, se mudaram o entendimento do que estava escrito quanto à maldição em cima da cor de pele, te sobra dois
dois caminhos. Ou eles não estão seguindo a palavra do seu livro à risca e estão pecando, ou eles mudaram a forma de interpretar esses textos racistas que por muito tempo foram usados em contextos separatistas. Eles acreditam que a Bíblia é imutável, mas tudo bem alterar ou interpretar esse livro do Mormon como convém? Aliás, a poligamia só deixou de ser legal em 1890 por conta do governo dos Estados Unidos, que percebeu que a safadeza estava tão grande que estavam gerando problemas jurídicos e fiscais. Com isso, o governo disse para aquele grande grupo mormon local: Se vocês quiserem virar um estado, tem que parar com essa passa aí, meu. Dá pra agir igual gente? Eles concordaram e assim surgiu o estado de Utah. Esse negócio quadrado aí que você tá vendo na sua tela. Curioso, não? Outra curiosidade é que eles acreditam que o Jardim do Éden, aquele de Adão e Eva, ficava localizado onde atualmente é o estado do Missouri. Olha, eu posso ser julgado, mas eu acho bem difícil que o paraíso tenha sido nos Estados Unidos. É tão irônico quanto celebrar o Dia do Trabalho na Bahia. Quer ficar no geek? Segue o pique. Caraca, véi. Que história torta da desgraça. Cara, é muito torto isso. Meu Deus do céu, que historinha mais amaldiçoada. Os caras inventaram umas coisas muito loucas, passaram pra frente de família em família, foi pegando força e virou um fenômeno. Que é isso, velho? Que horror. Ei, só lembrando o pessoal aqui que tá assistindo no YouTube esse vídeo, lembra de curtir o vídeo, tá? De se inscrever no canal e de deixar um comentário também. Comenta aí o que você achou dos Mormons, meu Deus do céu.